Vamos lá. Vamos lá pegar nossa apostila, entendeu? Iniciar nossos trabalhos para o dia de hoje. Aí ele vem falando de algumas coisas. Hoje nós iremos trabalhar um pouco mais sobre a nossa circulação sanguínea. E aqui, na página 441, aula passada, nós já trabalhamos um pouco sobre a circulação sanguínea, entendeu? Falamos um pouco sobre a passagem do sangue venoso, por onde ele passa, e o sangue arterial. Nós falamos da pequena e grande circulação na aula passada. Eu não sei se na aula passada sobre o sistema linfático. Eu queria saber se algum aluno aí poderia me dizer se nós já entramos nesse assunto, sistema linfático. Algum aluno já pode me responder aí no chat rapidinho? Já entramos no sistema linfático? Algum aluno podia falar aí para a gente aí? Não? Muito obrigado, Iago. Então, quero falar para vocês. Não está, minha querida. Quero falar para vocês que o sistema linfático é o principal sistema de defesa do organismo. Ele é constituído pelos nódulos linfáticos, ou seja, uma rede complexa de vasos responsável por transportar a linfa dos tecidos para o sistema. Pessoal, além disso, ele possui outras funções, como a proteção de células imunes, junto ao sistema imunológico. Outro importante papel do sistema linfático está na absorção dos ácidos graxos e no equilíbrio dos fluidos líquidos nos tecidos. Pessoal, como que funciona o sistema linfático? Para desempenhar a sua função de eliminar as impurezas do nosso corpo, o sistema linfático trabalha junto com o sistema imunológico. O sistema linfático atua em conjunto com diversos órgãos e elementos do organismo, pessoal. Então, demora para entrar. Olha, já são 10 horas e 20 minutos. Pessoal, é dessa forma que ele consegue alcançar todas as partes do corpo. Filtrar o líquido que nutre, o líquido tissular que nutre, oxigenou os capilares sanguíneos e sai levando gás carbônico e excreção. Pessoal, de sangue, que é impulsionado pela força do coração, no sistema linfático, a linfa se movimenta de forma bem lenta e com baixa pressão. Ela depende da compressão dos movimentos dos músculos para pressionar o líquido. É a partir da contração realizada pelos movimentos do músculo, pessoal, que o fluido é transportado para os vasos linfáticos. Como eles são maiores, acaba se acumulando no ducto linfático direito e no ducto torácico, percorrendo assim para o resto do corpo. Então, o que eu quero que você compreenda? Primeiro, que o sistema linfático, nosso sistema linfático, né? Eu quero que vocês compreendam que ele é uma rede complexa
de vasos, que é uma rede complexa de vasos e pequenas estruturas chamadas módulos linfáticos, que transportam fluidos, quer dizer, a linfa do tecido, de volta para o sistema circulatório. Então, ele vem aqui falando assim, ó, o sistema linfático é imunitário, funciona em um conjunto para proteger nossos organismos de micro-organismos e substâncias tóxicas. Além disso, o sistema linfático drena o excesso de líquido extravasado dos capilares, reconduzindo-o para a circulação. Esse sistema é uma via de transporte de líquidos, lipídios, leucócitos, formado por uma rede de vasos linfáticos, linfonodos, tonsilas, baços e timo. Nos vasos linfáticos circula linfa, um líquido incolor que contém água, sais minerais, nutrientes, glóbulos brancos e resíduos produzidos pelas células semelhantes às plasmas. As tônsilas são encontradas na região do pescoço e da cabeça. As próximas às faringes são as adenoides. Aquelas próximas ao fundo da boca são as amigdalas. Esses órgãos atuam na defesa de nosso organismo, participando de respostas imunitárias, como contra substâncias potencialmente danosas que entram pelas vias respiratórias. Um procedimento comum em um exame médico é apalpar o pescoço. É feito para verificar se os linfonodos estão inchados, o que pode identificar inflamação nas tônsilas ou infecções em alguma parte do corpo. Os linfódulos são pequenos órgãos distribuídos em diversas partes do corpo, porém, concentram-se principalmente nas regiões das axilas, virilhas e glândulas mamárias. Eles atuam na filtragem da linfa e na defesa do corpo. Determinados leucócitos são produzidos na medula óssea e em alguns ossos, mas amadurecem nos linfónodos e no timo. O timo são, por sua vez, está localizado próximo ao pulmão e também atuam na defesa do organismo. O baço localiza-se atrás do músculo, diafragma, ele produz anticorpos que atuam na defesa do nosso organismo. Nesses órgãos, as células que eliminam partículas estranhas, células sanguíneas, velhas e micro-organismos. Não há no corpo humano um órgão específico para bombear a linfa, tal como o coração faz com o sangue no sistema circulatório. Ela se desloca no sistema linfático, principalmente por meio de contrações dos músculos esqueléticos. As panturrilhas são responsáveis por boa parte da circulação linfa produzida. Esse processo ocorre do corpo para o coração, sendo, portanto, diferente da circulação sanguínea. Outro sistema que nós temos é o sistema imunitário. Nosso organismo tem várias formas de defesa para impedir a entrada de agentes externos e toxinas em nosso corpo. Uma delas é a pele. A pele, ela nos defende de várias toxinas do nosso dia a dia. A pele, uma delas é a pele que isola o corpo do meio externo e uma das principais barreiras contra agentes externos. Além da pele, os tecidos epiteliais, que vestem os órgãos internos, também são barreiras.
Temos também as lágrimas, que limpam os olhos constantemente, o muco do nariz, que prende as partículas do ar que inspiramos, e o suco gástrico do estômago, que mata micro-organismos causadores de doenças. Pessoal, algumas coisas que eu quero que vocês tenham atenção aí. Primeiro, importância do muco das narinas, dos cabelinhos que lá existe, para impedir que todas aquelas partículas pequenas que encontradas no ar adentrem o nosso pulmão. Podem causar problemas respiratórios. Nós também, a questão do suco gástrico, nós temos que ter um grande cuidado. Quando nós temos aquelas azias, queimações, a gente não pode viciar em sempre tomar antioxidantes para eliminar aquelas azias. E aí o que acontece? O nosso suco gástrico vai perdendo potencial se a gente faz isso daí. Então, o pH, nível de acidez do nosso estômago pode ser alterado. Tem que ter cuidado com frituras, tem que ter cuidado com enlatados, refrigerantes. Isso daí pode ser muito prejudicial à minha saúde. No entanto, quando essas barreiras falham ou não são suficientes, entram em ação os glóbulos brancos leucócitos, que podem ser de 4 tipos. Plasmócitos produzem anticorpos, que são proteínas capazes de inativar substâncias do corpo. Linfócitos, especializados em reconhecer células corporais alteradas, são os principais responsáveis pela rejeição de órgãos transplantados. Linfócitos auxiliares, atuam como combate de defesa. Se os linfócitos auxiliares deixarem de atuar, os linfócitos, no caso B e T, não serão ativos. E os macrófagos, glóbulos brancos, que ingerem micro-organismos e outros agentes invasores. Gostaria que vocês pegassem essa parte aqui, esses 4 tipos principais, e escrevessem no caderno de vocês. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês realizar a cópia, copiar esses 4 itens. 5 minutinhos, galera. Quando quem for terminando, já notifica lá para mim na mensagem que concluiu. Então, aí você já pode pegar, todo mundo copiar no caderno aí, que deve ser muito importante para a avaliação de vocês.
Pronto? Muito bem. Vamos falar um pronto lá, tá bom demais. Vamos dar continuidade, falar sobre a defesa do seu organismo. Defesa do organismo. Nosso organismo ele tem que realizar algumas defesas, senão nosso corpo ficava muito exposto às ações do dia a dia. Quando o antigênio entra em nosso corpo, os leucócitos iniciam a produção de anticorpos para neutralizar sua ação. Para cada antigênio é produzido um tipo específico de anticorpo. Esse processo é chamado de imunização. Então, nós temos anticorpo a infecções que estão ocorrendo nos olhos, entendeu? Então, os leucócitos liberam anticorpo específico para o antigênio que atingir alguma infecção que atingir nossos olhos, então vai ser liberado para tentar eliminar, não deixar que essa bactéria, esse vírus, ou esse antigênio prejudique a nossa saúde. Pode acontecer de um organismo reconhecer como antigênio celular do próprio corpo. Esse processo causa patologias conhecidas como doenças autoimunes, como o lúpus, a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. Geralmente são tratadas por meio de medicamentos que diminuem a ação das defesas do corpo e tratam os sintomas. Pessoal, mais ou menos funciona assim. Quando você pega uma determinada doença, um vírus, o teu corpo ele vai entrar na tua célula, vai atingir tua célula, vai causar a doença em você, os anticorpos vão entrar em ação, vão conseguir criar uma defesa para esse vírus, mas aí teu corpo fica protegido. Com o passar do tempo, esse mesmo vírus, se ele vier, teu corpo vai reconhecer que ele é um vírus e não vai deixar ele atingir, ele entrar em você e prejudicar você. Os anticorpos já vão entrar em ação. Então, essa aqui é a questão da defesa que o nosso organismo acontece. No caso de alguns vírus, como o HIV, eles são mutantes, então é difícil o nosso corpo reconhecer ele devido à mutação a transformação que ele faz. Então, fica difícil o reconhecimento dele. Imunização passiva. Nesse processo, recebemos os anticorpos prontos. Isso acontece, por exemplo, quando os bebês tomam leite materno, que o protege contra vários antigênios. Assim, o recém-nascido não precisa ter contato direto com antigênios para produzir anticorpos. A imunização passiva também ocorre ao recebermos a aplicação de soro. Isso acontece em casos de mordidas de cães, com hidrofobia, popularmente chamada de raiva, ou picadas de animais peçonhentos, como algumas serpentes, aranhas, escorpiões. Nesse caso, a ação dos anticorpos deve ser imediata, pois não há tempo para aguardar que o próprio corpo as produza. Sendo assim, o anticorpo fabricado por outro organismo são introduzidos no nosso indivíduo. Imunização ativa. Nesse processo, nosso corpo produz anticorpos. Isso acontece, por exemplo, quando a pessoa tem cachumba, depois que ela se cura, torna-se imune a essa doença. Então, ela vai ter a cachumba, só que agora vai estar imune a essa doença, porque toda vez que vier, ele vai reconhecer esse vírus e vai combater. Muitas doenças comuns no Brasil e no mundo podem ser evitadas pelas vacinas, que também são uma forma de imunização ativa. Nesse caso, recebe um micro-organismo atenuados, usa apenas partes da proteína dos antigênios, o sistema imunitário produz, então, o anticorpo necessário para
a neutralização, assim, se o micro-organismo entrar em nosso corpo, já estamos preparados para combatê-lo. A vacina, as pessoas muitas vezes dizem, eu fui vacinar e eu fiquei com gripe. A vacina é o vírus, só que é um vírus enfraquecido. Então, você, na hora que vai ser vacinado, você está recebendo o vírus, só que o vírus enfraquecido. Então, o seu corpo vai criar um anticorpo para aquele vírus. E aí, quando ele vier, você já está imune a essa doença. Vacina do soro, vacina e soro, grandes conquistas da história da ciência. Em 1790, o médico Eduardo atendia pacientes no interior da Inglaterra, em meio a uma epidemia de varíola, observou, então, que as pessoas que tiravam leite de vacas com varicela tinham feridas na mão parecidas com as das varíolas. O curioso é que essas pessoas não contraíam a doença. O médico inglês lembrou, então, de uma prática que tinha visto entre os árabes e recolheu os líquidos das feridas de uma pessoa com varicela, depois injetou em um corte feito no braço de um garoto, com o consentimento dos seus pais, do menino, os quais temiam que o filho morresse de varíola. Então, aí o garoto ficou febril por alguns dias e se recuperou. Depois, o médico partiu para uma etapa mais perigosa, fez outro corte no braço do menino e colocou nele secreções das feridas da varíola de outro paciente. O garoto teve um pouco de febre, mas nunca contraiu a doença. No livro que escreve sobre o assunto, o cientista chamou o líquido da ferida de varicela, de vacínia, que significa da vaca. O termo, então, se manteve até hoje. O vírus da varicela é semelhante ao da varíola, por serem da mesma família. Quando ele penetra na pele de uma pessoa, o sistema imunitário produz anticorpos para combatê-lo. A partir daí, os vírus de varíola entram no organismo do mesmo indivíduo, ele já terá anticorpos necessários. No entanto, o processo de James não era prático. A solução só veio 100 anos depois, com a pesquisa do francês Pasteur. Enquanto pesquisava a cólera, doença que ataca o intestino e causa intensa diarreia, Pasteur cultivou bactérias dessa patologia em placas. Em seguida, o cientista a injetou em galinhas. Pasteur deixou as placas contendo bactérias de cólera em repouso por alguns dias e depois resolveu, então, injetar as bactérias envelhecidas em galinhas, que não ficaram doentes. Depois, dias depois, injetou nelas bactérias que acabaram de cultivar em animais não com cólera. Com base nesses acontecimentos, Pasteur concluiu que aquelas bactérias envelhecidas haviam se tornado incapazes de causar a cólera, mas produziam antigênios que eram reconhecidos pelos organismos das aves que iniciavam o processo de produção dos anticorpos. A essas bactérias, Pasteur chamou de atenuadas. Então, quer dizer assim, a vacina, ela é feita através do próprio vírus, da doença, e ela é injetada de forma, como se assim, menos grave na pessoa, e a pessoa vai criar imunidade a essa doença. O soro, por sua vez, é feito do sangue de cavalo, que recebeu uma porção do veneno do animal peçonhento. Após algum tempo, o animal produz os anticorpos em seu organismo. Então, a quantidade de sangue desse cavalo é retirada, filtrada e purificada. Desse modo, é retirada apenas as plasmas contendo os anticorpos. Assim, uma pessoa for picada por um animal peçonhento, ela irá receber o soro com esse anticorpo já pronto, a fim de que o veneno seja neutralizado. Entendeu? O cientista brasileiro Vital Brasil, descobridor dos soros específicos, sendo conhecido mundialmente pelas pesquisas que desenvolveu no Instituto Butantan, em São Paulo. Aí nós temos aqui a revolta da vacina, o povo correu um conteúdo de história, né? Muito bom vocês
fazer a leitura dela, que o Brasil, as pessoas queriam realizar vacina no povo, e o povo achava que, devido a pessoa ficar um pouco doente, achava que o governo queria matar as pessoas. Então, há um entendimento muito errado da época, né? Mas também envolveu um pouco de política no meio, e aí mudando um pouco o pensamento das pessoas, e as pessoas não querendo se imunizar. Pessoal, tem algumas atividades, gostaria que vocês respondessem as atividades desde a página 447, entendeu? Vou estar explicando as atividades, por exemplo, assim, atividade número 1, na página 448, ela pede lá, diferencia as partes do sangue humano e seus componentes. Então, nós vamos falar que o sangue humano é formado por uma parte líquida, que é o plasma, né? Células, glóbulos vermelhos e brancos, e a plaquetas. Só isso que é para você colocar. Número 2, qual o papel da hemoglobina no transporte de substâncias realizado pelo sangue? Então, você vai colocar que a hemoglobina é um pigmento vermelho presente nas hemácias, que se liga ao oxigênio e ao gás carbônico para transportá-lo. Número 3, explique de que maneiras os leucócitos combatem os micro-organismos. É importante você falar que esse processo pode dar de duas formas: pela fagocitose do corpo estranho ou pela produção de anticorpos. Número 4, o que acontece... Um pouquinho. Número 4, o que acontece com micro-organismos após serem englobados pelos leucócitos. Então, você vai colocar que ele é destruído por enzimas digestivas. Então, vai colocar que ele é destruído por enzimas digestivas. Número 5, qual a composição da linfa? Então, a linfa é um líquido amarelo, composto basicamente de água, sais e nutrientes. Número 6, compare a circulação da linfa com a circulação sanguínea. Você vai falar que a linfa sempre circula no interior dos vasos linfáticos, em apenas um sentido, da periferia do corpo ao coração. O sangue circula no interior dos vasos sanguíneos, nos dois sentidos, do corpo ao coração e do coração ao corpo, vice-versa, né? Número 7, por que os cães e gatos são vacinados contra a raiva? Caso o animal não vacinado seja mordido por outro animal raivoso, a aplicação da vacina é eficaz? Primeiro, a vacina, gente, previne a raiva. No entanto, pessoal, se o animal sadio for mordido por outro raivoso, deve-se procurar um centro de zoonoses para que o animal atacado tome o soro que combate o vírus. Número 8. Uma mulher fez exame de sangue e obteve os seguintes resultados. Hemácias. Ela teve de 4,5 a 5,5 milhões. Pessoal, valor obtido no exame, 3 milhões. Então, está abaixo. Leucócito, de 4 mil a 10 mil. Ela obteve 8 mil. Ela está dentro do padrão. Plaquetas, de 150 mil a 400 mil.
Ela teve 255 mil, está dentro. Qual que é a única que ela esteve irregular? A quantidade de hemácias. O que o médico pode concluir com base no exame? Ele vai concluir que com o número de hemácias se encontra abaixo dos valores da referência, essa mulher pode estar com anemia. O número de massa está abaixo do valor de referência, essa mulher pode estar com anemia. Número 9. Gostaria que vocês também fizessem essa atividade. Classifique os itens em imunização ativa ou imunização passiva. Justifique sua resposta. Aplicação de vacina é uma imunização ativa, pois o organismo é estimulado a produzir anticorpos. Quando o organismo é estimulado a produzir anticorpos, ela é ativa. Quando eu aplico anticorpos, ela é passiva. Consumo de leite materno. A imunização aí é passiva, pois o organismo recebe o anticorpo já pronto. Tratamento com soro antiofídico após picada de serpente. É imunização passiva, pois o organismo recebe os anticorpos também já prontos. Então, nesse pensamento que eu vou responder essa atividade. Ok? Vamos lá. Continuando. Atividade 10. O sistema linfático é muito importante ao funcionamento do sistema imunitário. Esse sistema responde que célula sanguínea do sistema imunitário está em maior quantidade nos linfónodos. Pessoal, os glóbulos brancos. Só essa é a resposta. Além de contribuir na defesa do organismo, quais as outras funções do sistema linfático? Ele é responsável por drenar os líquidos que ocupam os espaços entre as células, ajudando o sistema cardiovascular a remover o excesso deles e fazê-los voltar à circulação. Então, repetindo, além de contribuir na defesa do organismo, quais outras funções do sistema linfático? Responsável por drenar o líquido que ocupa os espaços entre as células, ajudando o sistema cardiovascular a remover o excesso deles e fazê-los a voltar à circulação. A número 11, há pessoas que ficam com as pernas inchadas em razão do acúmulo de linfa, que não consegue ser drenado pelos vasos linfáticos, considerando que não há um sistema de bombeamento de linfas, da linfa, como esses indivíduos devem repousar deitados com as pernas para cima ou sentados com as pernas para baixo? Pessoal, danada a pessoa fazer uma viagem, perna inchada, essas coisas, né? Como que eu posso resolver? Com o sistema linfático não tem bombeamento, se houver problemas na drenagem linfática, as pessoas devem repousar com as pernas levantadas para que a linfa seja drenada com a ajuda da gravidade. Com as pernas levantadas para que a linfa seja drenada com a ajuda da gravidade. Número 12. Quais as defesas do nosso corpo contra a entrada de agentes causadores de doença? Então, a pele, no caso, né, é um revestimento de defesa. Ela é barreiras contra patogênios, contra doenças. Além disso, as lágrimas limpam os olhos constantemente. O muco do nariz prende partículas que entram no corpo por meio da respiração. O suco gástrico do estômago mata micro-organismos causadores de doença. Acabamos de ler sobre isso aí, entendeu?
um pouquinho atrás, então basta o aluno fazer a leitura, que ele vai encontrar sobre isso aí. Pessoal, número 13 e número 14, na próxima aula nós vamos trabalhar ela. Não, vou passar logo hoje. Como o corpo consegue fechar as feridas e estancar a perda de sangue. Quando há um ferimento com sangramento, plaquetas acumulam naquele local, entendeu? Da ferida e liberam substâncias que formam redes de fibrina. Essas, por sua vez, vão envolver as hemácias, leucócitos e plaquetas, originando uma aglomeração, uma coagulação, que equipara o sangramento. Esse processo denomina coagulação, viu? E o último, explique, com suas palavras, o papel do sistema circulatório para o corpo humano. Então, se eu quero que vocês falem que ele leva o sangue, com oxigênio e outros nutrientes dos alimentos para as células e carrega o sangue com gás carbônico para os pulmões, a fim de que seja novamente, e também que você coloque o sistema circulatório, transporta o sangue para os rins, onde é filtrado, eliminando impurezas recolhidas pela linfa. Então, tá aí as atividades que vocês realizarem. Agora, eu gostaria que aqueles alunos que estavam presentes, todos coloquem a palavra linfa. A palavra-chave de hoje é linfa.